No início do século XX, enquanto os Estados Unidos se expandiam em trilhos de aço e promessas de progresso, homens comuns sustentavam o peso dessa transformação com o próprio corpo. Sonhos de Trem nos apresenta Robert Grainer, um desses homens invisíveis. Um trabalhador simples, lenhador, ajudante nas construções das linhas férreas que cortavam o país e aceleravam o tempo. Robert viveu uma vida modesta, marcada por esforço físico, silêncio, poucas palavras, mas também por um amor profundo e uma perda devastadora. Ele não construiu impérios, não deixou herdeiros, não teve seu nome registrado nos livros de história. Ainda assim, sem homens como ele, o país jamais teria sido erguido. O filme não fala sobre grandes líderes ou decisões políticas. Ele fala sobre o impacto dessas decisões na vida de quem nunca foi consultado, sobre como mudanças abruptas, econômicas, sociais, tecnológicas, atravessam a vida de pessoas comuns sem pedir licença. Robert viveu em um mundo que mudava rápido demais para alguém que só queria viver em paz, amar, sobreviver, e isso levanta uma pergunta incômoda, que atravessa o filme inteiro, praticamente, e ecoa até os dias de hoje, com certeza. O que acontece com pessoas comuns quando o mundo muda rápido demais para elas? Robert Grainer vive em um mundo histórico decisivo, o início do século XX, marcado pela industrialização acelerada, pela expansão ferroviária e pela consolidação do capitalismo moderno nos Estados Unidos. As ferrovias não eram apenas linhas de trem, eram símbolos de progresso, integração nacional e crescimento econômico. Mas, por trás desse discurso existia uma massa de trabalhadores anônimos expostos a condições extremas, jornadas exaustivas e uma vida inteira reduzida à força do próprio corpo. O filme mostra que Robert não é um herói clássico. Ele não luta contra o sistema, não faz discursos, não lidera revoluções, ele simplesmente aceita, trabalha, ama, sofre e continua. E é exatamente isso que torna a sua história tão próxima da realidade da maioria das pessoas naquele período. A vida de Robert reflete o pensamento dominante da época. O valor do homem estava diretamente ligado à sua capacidade de produzir. Quando o corpo falha, quando o trabalho acaba, o homem perde também o seu lugar no mundo. Esse cenário conversa diretamente com ideias que filósofos desenvolveriam décadas depois. Ao diferenciar o trabalho da obra e da ação, o trabalho é aquilo que se consome, que desaparece assim que é feito. Robert construiu trilhos, mas nunca foi dono de nada praticamente. Sua contribuição foi essencial, mas descartável, assim como milhões de outros trabalhadores do século XX. Sua vida foi absorvida pelo progresso, depois foi esquecida. Mas Sonhos de Trem não é apenas um filme sobre trabalho. É acima de tudo um filme sobre perda. A perda do amor, da identidade e do pertencimento. A morte de sua esposa e da sua filha marca uma ruptura irreversível. A partir dali, Robert não vive mais para construir algo. Ele vive para suportar o tempo. O mundo segue avançando, mas ele permanece preso a um passado que não volta, esperando pessoas que não vão retornar também. E isso é profundamente humano, de fato. Essa experiência dialoga com o trauma coletivo vivido por muitos daquela geração. Guerras, crises econômicas, mudanças tecnológicas e deslocamentos forçados criaram um sentimento constante de instabilidade. Muitos homens, como Robert, sobreviveram a tudo isso sem jamais entender o próprio lugar no mundo que eles mesmos ajudaram a criar. Eles foram úteis enquanto necessários e invisíveis quando deixaram de ser. E quando olhamos para o século XXI, hoje em dia, essa dinâmica não é estranha. Hoje não são trilhos de trem, mas são algoritmos, inteligência artificial, automação, mercados digitais, profissões desaparecem, carreiras inteiras se tornam obsoletas. Em poucos anos, pessoas que passaram décadas se especializando em algo acordam um dia e descobrem que o mundo não precisa mais delas. A promessa de progresso continua, mas o abandono também. Assim como Robert, muitos hoje vivem a sensação de terem dado tudo de si a um sistema que não devolve pertencimento, memória ou segurança. O que muda são as ferramentas.
mas a lógica ela permanece praticamente a mesma. O Robert não sabia nem quem eram seus pais. Ele morreu sem deixar nenhum herdeiro. A sua história termina sem testemunhas. Isso não é um detalhe narrativo, é o centro da mensagem do filme, se a gente for parar para pensar. O apagamento não acontece apenas quando alguém morre, mas quando sua vida não deixa marcas reconhecidas. Quando tudo que foi construído passa a existir sem o nome de quem construiu. O século XX foi um século de apagamentos. Milhões de trabalhadores, imigrantes, operários, camponeses ajudaram a erguer nações inteiras sem jamais serem lembrados. O progresso exige velocidade e a memória é lenta demais para acompanhá-lo. O filme nos força a encarar uma verdade desconfortável. A história não é escrita por quem trabalha, mas por quem tem tempo, poder e voz para narrar. Hoje vivemos uma versão atualizada desse apagamento. As redes sociais prometem visibilidade, mas produzem esquecimento em escala industrial. Tudo é registrado, mas quase nada é lembrado. A vida se resume a métricas, produtividade, desempenho, e quando alguém deixa de performar, desaparece do radar social, profissional e simbólico. Robert nos lembra que o valor da vida não pode ser medido apenas pelo que se produz ou pelo que se deixa como legado público, porque a maioria das vidas não deixa monumentos. Elas deixam marcas invisíveis em pessoas, gestos e pequenos mundos particulares. Talvez a maior força de Sonhos de Trem esteja em sua recusa em transformar a vida de Robert em algo extraordinário. O filme insiste no comum, no banal, no cotidiano, e é justamente aí que ele encontra seu sentido mais profundo. O Robert amou, sofreu, trabalhou, perdeu, continuou vivendo. Isso por si só já é uma forma de resistência. Em um mundo que constantemente nos empurra para definir nossa identidade pelo que fazemos profissionalmente, o filme propõe outra pergunta. Quem somos quando tudo isso é tirado? Quando o trabalho acaba, quando o amor se vai, quando o mundo muda e não nos reconhece mais? A resposta talvez esteja no impacto silencioso que causamos no microcosmos ao nosso redor, nas relações que construímos, nos gestos que ninguém registra, na forma como atravessamos a vida dos outros. Robert pode ter sido apagado da história oficial, mas a sua vida teve significado enquanto foi vivida, e isso é algo que nenhum sistema jamais vai poder retirar. E o que acontece com pessoas comuns quando o mundo muda rápido demais para elas? Elas sofrem em silêncio, são deslocadas, esquecidas e muitas vezes culpadas por não conseguirem acompanhar um ritmo que nunca foi feito para elas de fato. Mas isso, de forma alguma, não as torna menos humanas, menos dignas ou menos importantes. O que Sonhos de Trem nos mostra é que o verdadeiro perigo não está na mudança em si, mas na crença em que o valor de uma vida depende exclusivamente da sua utilidade para o progresso. O Robert Greene, de forma alguma, foi um fracasso. Ele foi o retrato de milhões de pessoas que viveram, amaram e sofreram sem aplausos. E reconhecer isso talvez seja a única forma de não repetirmos o mesmo erro hoje. Esquecer que somos mais do que a nossa profissão, mais do que aquilo que produzimos, e que nossa existência tem o mesmo valor quando o mundo decide seguir em frente sem olhar para trás. Meu nome é Raoni Abad e esse é o Desdenho Filmes. Me conta aqui nos comentários, você já assistiu Sonhos de Trem? Você também foi impactado pela história do filme, sobre a fotografia desse filme que tá maravilhosa? Conta aí nos comentários aí o que você achou. Fala aí sua opinião, o que você acha dessa interpretação que eu tive, se você teve a mesma interpretação ou parecida. Vamos criar aí um debate bem legal aí nos comentários pra gente discutir esse filme, que é um filme que, na minha opinião, é um dos melhores que eu assisti recentemente, talvez o melhor de 2026 até agora. Esse filme é do ano passado, mas eu assisti esse ano, então tá aí como um dos melhores de 2026 já na lista, né? Te peço sim pra você deixar um like se você gostou do vídeo, isso vai me ajudar demais a crescer esse canal. E também te peço a sua inscrição, caso você esteja interessado em continuar assistindo os vídeos. Vai ser muito legal te ter aqui nos próximos. Quero muito criar uma comunidade de pessoas que gostam, que apreciam filmes. E se você se inscrever, eu vou ficar muito feliz
E é outra forma de fazer com que esse canal cresça também. Então, conto com seu like e a sua inscrição. Mas vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.